E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui da A2J, trazendo o melhor que tem de comandos elétricos, automação para vocês, beleza? Pessoal, estamos aqui hoje nesse vídeo para passar um conteúdo muito bacana. É um conteúdo que vai complementar a live que o professor Alan já falou sobre elementos de circuito elétrico, que vai complementar a live que o professor Alisson já falou sobre lógica de contato. Ele falou de alguns sensores, mas o Alan foi mais enfático nos sensores, dos tipos de sensores lá dentro de comandos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi justamente falar sobre o quê? Falar sobre sensores de proximidade. E nesse sensor de proximidade a gente vai ver alguns tipos diferenciais, características, e também vamos fazer no final uma prática, né, onde vocês vão ver os tipos de sinais, a atuação, os testes, para saber se o sensor está bom, se está ruim, fazer alguns testes de campo, ver a codificação padrão de fios e de condutores, né, quais são as normas, qual é a norma que codifica essas cores, porque existe uma norma para cada coisa dentro do sensor, cada parâmetro ele é fabricado de acordo com uma norma. Vamos aqui, uma coisa que eu tenho que falar para vocês é do nosso canal do Telegram. Se vocês quiserem esse material aqui com esse e-book falando sobre sensores de proximidade, vocês precisam entrar no chão de fábrica. Lá vai ter alguns exercícios, vai ter esse material, vai ter outras curiosidades que eu vou postar lá. Então o pessoal que está lá dentro do Telegram, eles estão aproveitando muito. A gente está colocando vídeos, a gente está colocando materiais exclusivos lá. Então vocês precisam entrar no nosso grupo. Também vocês podem entrar lá no nosso site e receber o nosso e-book gratuito lá de comandos elétricos, ok? Então podem ir lá visitar, que é o www.adjtreinamentos.com.br. Então vamos lá, deem uma olhadinha, cadastrem o e-mail de vocês para receber novas atualizações sobre cursos, sobre tudo, beleza? E também podem se inscrever aí, quem não é inscrito no nosso canal, podem dar um like aí se vocês gostarem, dar um like depois, né, se vocês gostaram ou não, e também se inscreva se você não for inscrito. A gente está vendo que a gente está tendo muitas visualizações, mas muitas poucas pessoas estão se inscrevendo. Então pessoal, você que não é inscrito, que assiste nossos vídeos, que gosta do nosso material, incentive a gente dando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, beleza? Então vamos aqui, ó, sobre os sensores de proximidade. Primeiro a gente tem que entender o que caracteriza um sensor de proximidade. O sensor de proximidade, ele basicamente é um sensor que ele vai detectar materiais, né? Esses materiais podem ser de qualquer natureza, como a gente sabe em sistemas automatizados de comandos, comandos elétricos, automações com sistemas digitais, que aí é a parte das entradas digitais, né? Entradas de inversor, entradas de CLP, entradas de qualquer sistema digital. Essas entradas, elas vão detectar esses materiais, qualquer material, madeira, sei lá, todos os materiais de todo o processo produtivo. Qualquer empresa que fabrique qualquer coisa, você vai ter uma máquina automatizada, e essa máquina automatizada ela vai funcionar, ela vai ligar, ela vai controlar, e os sinais os sinais que ligam e desligam vão para essas entradas digitais, ok? Então, por que essa parte recebeu um vídeo? Porque justamente, se a gente for analisar, cada sensor ele detecta um material dependendo da natureza construtiva do sensor. Então, por exemplo, se você tem um sensor, se você tem um material, uma indústria, né, você quer fazer uma máquina CNC de corte de madeira. Então você pode definir, existem, né, os pontos máximos por segurança para definir o final do curso lá do motor, ou definir até onde a ferramenta pode ir, se ele perder a referência do encoder lá, né, que é um sensor também de posicionamento, que depois a gente vai falar sobre esses, mas passou do sensor, o sensor danificou, ele foi, quando bater nesse sensor, o sistema entra lá em falha, e aí para a máquina e dá uma falha lá, dizendo que foi uma falha no sensor, beleza? Então assim, esses tipos de sensores de proximidade, eles detectam ou não
algum material. E dependendo da natureza do material que você tem que detectar, você tem o sensor, o tipo do sensor de proximidade diferenciado. Lembrando, eu coloquei aqui alguns sensores, mas algumas tecnologias de sensores, mas não necessariamente você tenha somente esses tipos, beleza? E assim, alguns dados que eu coloquei aqui foi visualizando os datasheets de alguns equipamentos. Para quem não sabe o que é um datasheet é a folha de dados dos equipamentos, né, dos instrumentos. Todo instrumento, todo equipamento tem um datasheet, uma folha de dados, se a gente for traduzir diretamente do inglês. Então, eu fiz esse documento baseado em datasheets de equipamentos, ok? Então vocês vão ver aí imagens que eu tirei de datasheets, de sites, dessas informações e fui agregando a experiência que a gente tem, que a gente já usa isso. É meio que de praxe você fazer esse tipo de sistemas usando comandos elétricos, CLP, e a gente ter esses sensores, beleza? Então assim, o bom dos sensores de proximidade é que você tem o funcionamento, ele não tem contato direto. Então ele meio que substitui as chaves fim de curso. Antigamente você tinha máquinas, e as máquinas, por exemplo, um cilindro hidráulico, quando ia acionar, ele acionava lá um fim de curso. Um fim de curso, você vai ver aí na edição aqui, vai aparecer do seu lado direito aí, né? Esse fim de curso, ele é uma chave mecânica, quando ele bate lá, o professor Alan também falou na live dele. Então o fim de curso ele só atua quando ele realmente bate, toca e ele vai ter um esforço mecânico. Então, sistemas automatizados têm uma característica, é o que? Repetição, né? Então, se ele fica fazendo aquilo todo dia, fica batendo todo dia ali naquele fim de curso, então o que acontece? Desgaste e com o tempo manutenção não programada, porque é muito difícil você ter uma rotina de inspeção, de manutenção em sensores. A gente realmente só troca um sensor quando ele está com problema ou está desregulado, alguma coisa assim. Então, vamos olhar aqui. Eu separei aqui algumas características. Principalmente duas delas que são importantes na hora de você selecionar o sensor de proximidade que você vai utilizar. Primeiro, a gente tem aqui as características. Vem aqui, ó. Então, as características eu separei aqui em distância sensora, que é a distância do objeto para o sensor, e coloquei os materiais que podem ser detectados. Na verdade, distância sensora, falando um pouquinho mais aprofundado, é a distância máxima que o sensor, ele estando nessa posição, que o sensor pode detectar o material, sendo ele da tecnologia que ele foi projetado a detectar. Então, por exemplo, aqui eu separei aqui 4 tipos de sensores, ó: capacitivo, indutivo, fotoelétrico e ultrassônico. Então, desses 4 aqui, as eletrônicas deles, a eletrônica deles são muito parecidas, né? Principalmente a saída. Vocês vão ver lá que geralmente esses sensores eles vão ter 2 tipos de saídas meio que possíveis, né? Eles podem ser saídas a 2 fios, eles podem ser saídas a 3 fios e também tem uma variação de saída a 3 fios, que é a mesma tecnologia, só que mudando um detalhe, que é a saída a 4 fios. Então, todos eles vão ter esses tipos de saídas, ok? Lembrando que também existem sensores de proximidade, vamos dizer assim, que seriam analógicos. Mas assim, geralmente quando as saídas deles são analógicas, a gente não chama eles tanto de proximidade, sim de posicionamento, geralmente, beleza? Mas assim, existem esses tipos de sensores parecidos com essas tecnologias, só que sendo analógicos. E aí, se você não sabe o que é um sinal analógico, depois a gente vai falar em outros vídeos para não entrar nesse assunto aqui, beleza? Vai ficar muito disperso, mas a gente vai fazer uma série de vídeos sobre instrumentação industrial, que também isso se encaixa. A gente só está falando disso porque o Alan falou, e no nosso curso de comandos a gente vai dar um curso diferenciado e vai entrar sensores, lógicas com sensores e outros sistemas, né, controladores e tudo mais. Então entra também esses sensores para a gente falar é bom que a gente falar um pouquinho deles antes da gente começar essa parte. Então assim, ó, o capacitivo. O capacitivo, ele é um sensor que ele tem uma distância sensora de até 8 centímetros, mais ou menos aí 80 milímetros, né? Esses sensores, eles têm essa distância. Eu coloquei aqui uma observação, que eu olhei
datasheet de alguns fabricantes. Isso aí eu tirei meio que uma média, beleza? Pode ser que existam sensores diferentes do que eu estou mostrando aqui, pessoal, tá? Estou colocando assim, mas eu analisei assim algumas empresas que fabricam, né? E aí eu analisei mais ou menos essas distâncias. Mas se tiver alguma sensor que você conheça, conheço sensor indutivo que consegue medir mais que 5 centímetros máximo e tal, beleza, pode colocar nos comentários aí que será bem-vindo. Então, os sensores indutivos, ó, a gente já consegue ver no olho aqui, ó. Sensor capacitivo, eles detectam geralmente, né, até 8 centímetros de distância, né, o sensor do local onde ele vai medir. Os sensores indutivos, 5 centímetros. Então, geralmente, os sensores indutivos realmente têm, 5 centímetros para medição, para a distância sensora do sensor indutivo é muito. Tá? Os sensores indutivos, eles detectam, assim, a maioria, a fonte, o elemento que está querendo para ser detectado, ele tem que estar muito próximo. Ele não tem contato, mas é bem próximo. Então, essa distância é bem reduzida. Tá? Eu coloquei aqui porque 5 centímetros é meio que um ponto fora da curva. Eu vi um sensor que ele mede essa distância, então, mas 5 centímetros é bem alto assim, para um sensor indutivo. Sensores fotoelétricos, que a gente vê aqui 200 centímetros, né? Como o nome já diz, fotoelétrico utiliza a luz, então a gente pode ver eles em algumas aplicações onde a gente tem distâncias maiores. E os sensores ultrassônicos, que usam o ar, né? Ou seja, ondas sonoras, que também são utilizados por distâncias um pouco maiores. Ó. Uma coisa aqui, que os materiais detectados. Os materiais capacitivos, eles detectam todos os materiais. Uma coisa que vale lembrar aqui, dos sensores capacitivos. Eles detectam todos os materiais, mas a gente vai ter que fazer ajustes quando necessários de sensibilidade. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o funcionamento deles e aí vocês vão entender. Indutivo. Objetos metálicos somente. Somente objetos metálicos. E a distância também está sujeita ao tipo de material. Viu? Ainda tem essa. Fotoelétrico. Todos os objetos. Realmente. A gente vai ver aqui que tem uma diferença que depende da cor. Aliás, tem até um errozinho aqui. Vou colocar aqui. Depende da cor. E os ultrassônicos também. Todo tipo de material, beleza? Eles têm características, vamos dizer assim, não parecidas fisicamente falando. Um transmite por ondas eletromagnéticas, né, fotoelétrico, e outro por onda sonora, ok? Sensor capacitivo. Então aqui a gente tem um sensor capacitivo. Esses sensores capacitivos, pessoal, eles têm uma característica, que é detectar qualquer material. Se você quer detectar vidro, papelão, plástico, sei lá, minha mão aqui detecta. Ou se você quiser detectar líquidos, né, vapores, sei lá, uma tubulação que passa um vapor lá bem denso, você quer detectar se tem ou não, você também consegue. O sensor capacitivo, ele consegue detectar qualquer material. Por quê? O funcionamento baseia-se em quê? Ele é um capacitor. Né? Aqui basicamente, né, na face sensora dele é um capacitor, né? Eu tenho aqui um lado positivo e aqui eu tenho um lado negativo. Então aqui você tem um capacitor e aqui o lado positivo e o lado negativo, e entre o lado positivo e o negativo forma o que? Dielétrico, que é o ar. Então qualquer coisa que chegar aqui perto vai modificar o dielétrico, e aí você tem os circuitos de detecção, né, vão detectar variações do dielétrico, por isso que você ajusta a sensibilidade para ele detectar ou não, porque dependendo desse dielétrico, né, ele vai comutar a saída ou não, ou seja, ele vai detectar ou não. Então, como ele se baseia em dielétrico, em mudança do dielétrico, então o que acontece? Você colocou um sensor de capacitivo lá e você, com o tempo, colocou ele lá e esqueceu, né? Com o tempo vai acumulando poeira, sujidade, sei lá, coisas que acontecem na indústria, você esquece. E aí o que acontece? Na face sensora dele, com o tempo, ele começa a detectar aquilo, aquela crosta. E aí, esse é um problema do sensor capacitivo. Você tem que ter limpeza, você tem que ter, às vezes, fazer ajustes de sensibilidade de vez em quando. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa
que tinha um sensor capacitivo para detectar líquidos, por exemplo, dentro de um recipiente, de um tanque. Vou já colocar aqui a aplicação. Você tem um tanque, aí você tem um vaso comunicante no tanque, e aí o sensor capacitivo ele era instalado para ler o nível que é o fluido de dentro da tubulação. Então a gente colocou um sensor capacitivo por fora, né, da tubulação, do vaso comunicante, e aí quando o líquido passava, a gente ajustou para ele ler, ele comutar a saída toda a vida que ele lesse de elétrico do líquido, da parede externa do vaso comunicante e do ar. Então, toda a vida que o líquido não estava lá, você tinha um de elétrico formado pela parede do vaso comunicante e o ar. Então, ele pegava essa diferença de elétrico para comutar a saída. Então, a gente conseguia fazer um sistema lá de monitoramento do nível discreto, né? E baseado em sensor capacitivo, e um método não invasivo, né? Eu não precisei furar tanque, não precisei instalar nada disso para fazer esse sistema. Então, tá aqui, muito utilizado, né? Eu coloquei aqui por vivência mesmo, porque eu já fiz isso. Venda útil prolongada. Realmente, se você, dependendo do meio que você colocar esse sensor, você pode ter a vida útil realmente prolongada. É um sensor que, como o nome já diz, não tem contato. Se você deixar ele em temperatura ambiente, uma temperatura não muito alta, respeitando as especificações do fabricante, você vai ter uma vida útil bem prolongada, ok? Então, algumas aplicações do sensor capacitivo, por exemplo, paletizadores, né, envases de garrafas plásticas ou vidro por detecção fora do recipiente. Uma coisa aqui, esse do detecção fora do recipiente, isso aqui do invase de garrafas de plástico ou vidro, né? Já vi em algumas empresas, em máquinas que invasam recipientes pequenos, né? E aí o sistema só invasa até aonde o nível do sensor capacitivo detectar lá, né? Então é bem interessante isso, né? A questão do sensor capacitivo ser usado para controlar o nível nessa situação. E aqui eu coloquei uma foto, ó, ilustrativa, né? O nome dessa técnica é Side Tube Level Detection, né? Ou seja, você tem aqui um vaso comunicante com um tanque. Aí, se o nível aqui, vamos supor que ele esteja um líquido com uma densidade só, homogêneo, monofásico, né? Tem uma fase só, não tem outro líquido mais leve. Então, você tem aqui o nível do tanque bem aqui, ó. Vamos supor onde eu tô marcado com o meu cursor aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Se o nível do tanque estiver bem aqui, o nível do vaso comunicante está bem aqui também. Então, olha aqui onde os sensores capacitivos estão, ó. Aqui você tem uma peçazinha de metal, onde o sensor capacitivo ele é encaixado, ó. E aí o que acontece? Coloca-se o sensor capacitivo em contato direto com o vaso comunicante e aí faz os ajustes, né, de sensibilidade. Então, com isso você consegue detectar nível sem ter sem furar o tanque, nada disso, ok? Geralmente os tanques eles já vêm com isso, os tanques industriais, por quê? Porque quem fabrica tanque para a indústria química, alimentos, geralmente eles deixam pontos, né, que a gente chama de pontos de tomada de pressão, né, para você ligar outros sensores ou para você ligar uma régua de nível, né, uma régua graduada de nível, o que seja, o que a pessoa quiser fazer lá, ok? Já pensando para não furar o tanque, né? Ou geralmente os fabricantes de tanques fazem isso. Em circuitos de comandos é muito comum, né? Em máquinas que circuito de comando você usa muito, máquinas que tem sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Máquinas prensa, essas máquinas que a gente usa geral, né? Sensor indutivo. Qual é a diferença principal do sensor indutivo para o sensor capacitivo? O sensor capacitivo ele detecta qualquer coisa, mas ele tem uma dificuldade muito grande de detectar metal, né? E o sensor indutivo ele só detecta metais. O sensor indutivo, a limitação dele é o que? Objetos metálicos. Se tu colocar um sensor indutivo para detectar uma garrafa, se a tampa não for metálica, não vai detectar. Ele não vai detectar, beleza? Então o sensor indutivo ele é um sensor que é voltado somente para a detecção de objetos metálicos. Outra coisa, um ponto fraco do sensor indutivo.
a distância sensora dele é muito baixa. Como eu coloquei lá na tabela, vocês podem ver, a distância sensora dele é abaixo de mais ou menos, e no máximo que eu vi nos datasheets foi de 5 centímetros. Então 5 centímetros é uma distância relativamente baixa para um sensor de proximidade. Ou seja, geralmente o sensor indutivo não adianta você instalar o sensor indutivo para o objeto ficar tocando nele, pegando. Porque você usa um sensor geralmente porque não tem contato, porque a durabilidade é alta. Então, quando um atuador, né, por exemplo, pneumático ou hidráulico, estiver acionando e desacionando, ou uma máquina, um mecanismo que seja, você quer que ele não encoste, mas ele passou perto ali, ele detecta. Essas distâncias, elas têm que ser muito pequenas. Geralmente, sensor indutivo, essas distâncias são pequenas, ok? Sensor indutivo tem outra característica, ele é robusto. Você pode olhar aqui, ó, e não que não tenha sensores capacitivos em corpos metálicos, existem, beleza? Mas os sensores indutivos também, geralmente eles são baratos. Eu coloquei aqui baratos, mas eu vou adicionar uma coisa complementar com o robusto. Ele é barato, né? Porque um sensor capacitivo que ele é todo metálico, sensor capacitivo que é todo metálico, ele vai ser bem mais caro do que um sensor capacitivo indutivo todo metálico, com a mesma robustez. Então, geralmente eles são mais baratos e eles já vêm nesse invólucro de metal e até mesmo para blindar, né, a eletrônica interna, né, de interferência e tudo mais. E outra coisa, ele é robusto, então você pode colocar em ambientes, pessoal, que tem graxa, óleo. E tanto é que a gente usa muito ele em hidráulica. A gente usa muitos sensores indutivos em hidráulica para máquinas, né, máquinas de prensa, corte, guilhotina automatizada, vulcanizador automatizado. Então a gente tem muitas máquinas que são automáticas que a gente usa esse tipo de sensores, beleza? E também um ponto super positivo dos sensores indutivos é que eles vão detectar, né, sistemas em alta frequência. O que é bom disso? Porque você pode fazer, e existem alguns sistemas que precisam de alta frequência para fazer leituras de velocidade, para fazer leituras de sistemas, né, de controle de vazão, né? Por exemplo, você tem dentro da tubulação você tem uma turbina e essa turbina passando uma vez uma pecinha lá metálica nesse tipo de sensor. Então não importa, ele vai ler a frequência você consegue relacionar com vazão, por exemplo, né? Então esses sistemas, lógico, dependendo do sistema que vai coletar os pulsos, tem que também estar casado nessas duas coisas. O sistema que vai coletar os pulsos tem que ler uma frequência que tão alta quanto o sensor pode enviar, beleza? Aplicações dos sensores indutivos. A gente tem máquinas hidráulicas, lógico, né? Sistemas hidráulicos, prensas excêntricas, vulcanizadoras automáticas. A gente também usa ele em portas de elevadores. A gente usa ele no final do curso, né, dos elevadores, paradas, né, sensor de paradas. E controle de velocidade também e contagem de vazão, ok? E aqui a gente vê alguns sistemas, né, vulcanizador de pneus, prensas. A gente usa muito esses tipos de sensores de proximidade. Sensores que são ultrassônicos, né? Sensores ultrassônicos, pessoal, eles, como eu já disse lá na tabelinha, eles detectam todo tipo de material. Sensores ultrassônicos, eles detectam todo tipo de materiais. Eles não sofrem influência ambiental, né, do meio externo, assim como o indutivo. O capacitivo a gente viu que sofre, né, ele pode incrustar e isso dá problemas de detectar coisas falsas, né? Mas o sensor ultrassônico também não sofre esse tipo de influência. Um dos problemas, caro, muito dispendioso, muito caro, né? Muito caro assim para um sistema de automação que você quer fazer um pouco mais barato. Uma única coisa que ele sofre influência são de sistemas que são
de cortina. Por exemplo, você coloca ele e você quer detectar um objeto, só que entre esse objeto você tem um fluxo de ar direcionado, o que corta a atuação do sensor, né? Por exemplo, você tem um pulso ultrassônico aqui e você tem fluxo de ar cortando o acionamento do lançamento, né? Você tem o fluxo de ar aqui, você tem você tem lá o sensor detectando de um ponto para outro, do emissor receptor, por exemplo, e você tem um fluxo de ar passando, né? Esse fluxo de ar pode atrapalhar a detecção de objetos, né? Por quê? Porque o sensor ultrassônico, ele usa o ar como meio. Então, se você tiver fluxo de ar com temperaturas diferenciadas, você pode ter problemas na detecção. Outra coisa, se você tem uma máquina e essa máquina é toda embalada lá esse produto, né? Tem uma máquina que fabrica determinado produto, esse produto é todo embalado lá num objeto, uma espuma. Espuma, ela absorve o som, né? Principalmente, vamos pensar aqui em sensores difusos, né? Que não tem um receptor, né? Você tem um sensor óptico que ele é difuso, ou seja, ele emite um ultrassom, bate na peça e volta para ele. Então isso seria um sensor óptico difuso, ou sensor ultrassônico difuso, desculpa. Um sensor ultrassônico difuso. Se você tem um sensor ultrassônico difuso e usa um objeto, e esse objeto ele absorve o som, ele amortece o som, que existe alguns materiais, espuma, por exemplo, absorve o som, você teria problemas em não detectar, porque o sensor ultrassônico usa ondas sonoras, né? O sensor ultrassônico usa ondas sonóricas lá, né? Geralmente é um piezoelétrico, né? Que é alimentado com um sistema de alta frequência lá, de oscilador de alta frequência, e esse piezoelétrico ele fica vibrando o ar, né? Fica criando ondas sonoras, e essa escala de ondas sonoras é na escala dos 20 kHz. 20 kHz, para quem não sabe, é o limiar de frequência que o ouvido humano consegue captar, né? Então, por isso eles são fabricados nessa faixa de frequência. Mas mesmo assim, pessoal, existem muitas aplicações muito interessantes no sensor ultrassônico. Por exemplo, com detecção, né, de tampas ou detecção de líquidos também, muito importante isso, né? Você também pode colocar sistemas de detecção de etiqueta. Essa etiquetazinha aqui, ó, onde eu estou passando aqui o cursor, ela pode ter furos, né, entre uma etiqueta e outra. Então o sistema detectaria, você teria um sensor ultrassônico com um emissor e receptor. Então, quando o receptor receber o sinal, é porque passou uma etiqueta, por exemplo. Então, ele pode ser utilizado em sistemas de aplicação de etiqueta ou rótulos também, né? Depende muito do tipo de bobina que você tenha lá e tudo mais. E máquina também. E por fim, pessoal, os sensores fotoelétricos. Os sensores fotoelétricos, eles têm uma característica que geralmente eles são fabricados em 3 tipos. O sensor, que são os retroreflexivos. O que são os retroreflexivos? São sensores que eles possuem que a gente chama aqui de espelho, né? Comumente assim na indústria a gente chama de olho de gato, que é uma barreira refletora, né? Você tem uma barreira como essa daqui, ó, a barreira, né? E você tem o sensor, como esse aqui. Então, esse sensor aqui, ele é um sensor retroreflexivo. Então, o que acontece? Ele emite um sinal infravermelho, um sinal de luz, bate no reflexo aqui, né? no refletor e volta para ele. Então, enquanto o sistema estiver enviando o sinal e voltando para ele, qualquer coisa que passar aqui na frente ele detecta, né? Desalinhamento. No desalinhamento, na teoria, ele detectaria também, né? Então, você tem que manter ele fixo e alinhado. E outra coisa, seu sistema ele tem que estar à prova de
ele não pode ter vibração, né? Porque senão ele pode desalinhar com o espelho e detectar e dar uma falsa emissão de sinal. Sensores difusos. O sensor difuso, como a gente vê aqui, ó, ele é como se fosse esse equipamento aqui, geralmente no mesmo invólucro, parecido aqui. Sensor difuso. Então, o que seria um sensor difuso? Ele está jogando aqui, conforme a imagem, ele está jogando uma onda infravermelho. Quando ele bate aqui nesse objeto, o objeto reflete para ele e detecta. Né? Se não tiver nada, se ele não estiver voltando nada, recebendo nada, ele não detecta. Então, ele é o sistema sensor óptico difuso. E eu também tenho o sistema com emissor e receptor, que basicamente é um desse que emite e o outro aqui que recebe. Então ele emite um sinal infravermelho e esse recebe. Então quando passa um equipamento aqui, esse cara detecta. Então, uma característica interessante do sensor fotoelétrico é o quê? É que ele não sofre influência ambiental, ou seja, é luz, e luz praticamente nada consegue influenciar, né, no ambiente industrial. Nada conseguiria influenciar esse sinal luminoso, né? Não teria nenhuma interferência de nada. Geralmente, esses sensores são mais caros que os outros. Assim, se a gente for comparar com preço, os sensores fotoelétricos eles batem ali no mesmo patamar dos ultrassônicos. E eu botei aqui, não detectam objetos que absorvem luz. Por quê? Não é que não detectam, vou até tirar isso. Não é que não detectam, eles detecta com dificuldade. Então, eles detectam com dificuldade os objetos que absorvem luz. Por exemplo, o que seria um objeto que absorve luz? Que teria dificuldade de detectar esse tipo de sinal, né? Principalmente os sensores, com o uso dos sensores difusos também, né? Cores que são mais escuras, próximo do preto. Então, se você pegar o sinal e colocar, por exemplo, para ele detectar um pallet, né, e tá na cor preta, ou um tambor. Eu já tive esse problema com um tambor, né, um tambor escuro, preto. E aí era muito ruim para detectar. A gente tinha que colocar lá uma fitazinha branca para ele detectar aquela parte da fita branca, né? Então, geralmente esses sensores ópticos têm esse problema, mas, lógico, né? Então você teria lá ajustes que facilitariam a detecção desse objeto, né? Então, muitas aplicações em linhas robotizadas, né? Hoje a gente tem muitos, né, para detecção de fim de curso, muitas situações. Em aplicações de segurança, em máquinas segurança de máquinas e equipamentos, que é a NR12, geralmente nas cortinas de luz, né? Você usa nas cortinas de luz para funcionamento de prensas, de guilhotinas, e geralmente essas cortinas evitam, né, detectam qualquer objeto que chegar lá próximo de uma região de trabalho, e quando em funcionamento o sistema entraria em falha ou não funcionaria, né? Então esses sistemas são usados. E também vou ter aqui alguns exemplos, para detectar pallet, garrafas. Mas uma coisa muito interessante do uso dos sensores fotoelétricos é a questão de ele detectar objetos em locais de difícil acesso, locais muito pequenos, né, com a ajuda de fibra ótica. Ora, se você prestar atenção, vamos imaginar aqui que eu tenha uma fibra e eu tenho um sensor emissor e um receptor, né? Eu posso pegar uma fibra e colocar ele nesse ponto ruim de acesso. A fibra é num tamanho bem reduzido, né? Então você pode colocar a fibra de um lado, fibra do outro, nos dois sensores fora dessa região, né, de difícil acesso, e você bota a fibra lá. Então quando o objeto passar pela fibra, detecta.
né, a luz está sendo transmitida, então seria possível fazer esse sistema usando fibra ótica, né, para detecção de objeto em locais de difícil acesso, ok? Aqui eu denominei um tópico tipos de saídas elétricas. Geralmente, sensores de proximidade, eles têm uma saída elétrica que são... essas saídas elétricas são normatizadas, né? Primeiro, as cores dos condutores, dos fios, né? Dos sensores, eles são normatizados por essa norma, que é a IEC 60757. Lá, eles vão padronizar as cores dos fios. Pessoal, essas cores são padronizadas, ou seja, você vai ter o marrom, que é o brown, né? Que é o marrom. Geralmente o marrom padronizado. O marrom é o positivo, né? O preto, que vai ser o sinal, que é o sinal NA. O azul, né? Que é o negativo. E o branco, que vai ser o sinal também, só que é um sinal NF. Geralmente é feito dessa forma, ok? Então, você tem os tipos de saídas e esses dois tipos de saída eles são diferenciados em dois, geralmente. Não estou dizendo que todos os sensores são assim, ok? Maioria são assim. Existem os sensores que são a 2 fios, que geralmente esses 2 fios é o marrom. Geralmente esses 2 fios são o marrom e o azul. Quando são 2 fios, geralmente eu tenho um marrom e tenho um azul, que vai indicar, né, como se fosse uma chave, que chama de contato seco ou dry contact do inglês, ok? Então, sensores contato seco eles vão ter 2 fios, geralmente é um marrom e um azul. Ó, marrom, né, o BN, brown, e o azul que é o blue. E também você vai ter os sensores que são 3 fios ou 4 fios. A diferença do 3 fios para 4 fios é que você vai ter um fio branco. A diferença desses dois sensores é que você vai ter o fio preto e o fio branco. Do 3 fios para 4 fios. E o fio branco ele vai ser o NF e o fio preto vai ser o NA. Ok? Aqui você tem os dois sensores transistorizados, que eles vão ser do tipo NPN, né? E o outro tipo vai ser o PNP. Uma coisa aqui que a gente pode notar é o seguinte. Olha a ligação de como é. Ó. Os sensores NPN, eles têm uma saída, né, que é o fio preto, ó, ele está ligando a carga, que é um contactor, um relé, a entrada de um CLP, do inversor, que seja, né, um sinalizador. A entrada, o sinal vai para a carga e da carga vai para o positivo. Ou seja, se aqui eu tenho um positivo alimentado, como é que eu faço para acionar essa carga? Se a gente for notar aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, daqui para cá, a saída aqui no preto, se o sistema não tiver atuado, o que vai acontecer? E você vai ter o positivo, né? Ó, vamos supor que o positivo seja 24 volts. Então, se você tem 24 volts aqui para cá, você tem 24 volts, né? Se o sistema não está acionado, ele também vai ter 24 volts aqui, ó. Então, se eu tenho 24 volts aqui e o mesmo potencial vem para cá, está aqui também, né? Ó, a gente vai ver. O que vai acontecer? Você vai ter o que? Que essa carga aqui ela não vai acionar. Por quê? Porque eu tenho um potencial 24 aqui e vou ter 24 aqui. 24 menos 24 é 0. Então, essa carga aqui, esse load, né? Ele não vai acionar. Então você tem aqui uma detecção, depende do tipo dele lá do sensor que eu já descrevi, capacitivo, indutivo, óptico, né? A saída dele aqui do sensor NPN pode ser o 0 volt, ele vai jogar o 0. Quando ele for atuado, né? Quando ele for atuado lá por conta desse, tá vendo aqui, esse main circuit? Esse main circuit depende muito da tecnologia que está usando o sensor. Se é óptico, se é ultrassônico, se é capacitivo ou indutivo. O que acontece? Quando houver uma detecção, o que vai acontecer para essa carga for acionada? Ele vai ter que receber o 0 volt aqui, ó. Então aqui vai ter positivo e aqui vai ter 0 volt. E aí o que acontece? A corrente elétrica vai vir por aqui, passar por dentro desse transistor,
por dentro desse transistor e ir para o negativo. Ó. Ou seja, no sensor NPN, a gente pode ver uma coisa aqui. Ó. Depois, lá nas aulas de CLP, vocês vão entender, quando a gente estiver vendo as aulas de CLP. A corrente ela vai entrar no sensor. Né? Ela vai entrar, ela vai passar pela carga e a corrente entra no sensor. Ok? Isso é o sensor NPN. O sensor PNP é o contrário. A gente nota aqui, ó, que a gente tem um negativo, né, o zero, que é o fio azul, como a gente já tinha falado, o fio preto, que é o sinal. O transistor PNP aqui, ele não está atuado, não está acionado. Então, ele tem o zero, né? Aqui também eu vou ter zero. Vou ter tudo zero aqui, né? Então, o que acontece? Eu tendo zero aqui e zero aqui. O que vai acontecer? 0 menos 0, 0. Então, você vai ter o quê? Nessa carga aqui você não vai ter nada. Ele não vai acionar, né? Se ela não vai acionar, então, o que acontece? Você vai ler aqui, se você colocar o multímetro, né, no preto e colocar o outro, a ponteira no azul, o sensor PNP, você vai ver que ele está zerado. Né? Ele está zerado. Ele não atuado. Ele não atuado, ele vai estar zerado. Se você colocar aqui no NPN, olha aqui que interessante, ó. Se você colocar o multímetro aqui numa ponta no preto, a ponta vermelha no preto e a ponta azul, a ponta preta e a ponta preta no azul, o que vai acontecer? Você vai ler a tensão da fonte, no caso aqui seria 24 volts. Então, sem detectar nada, o que vai acontecer? No sensor NPN, você vai ver o 24 volts. Se você alimentar aqui 24, né? Você vai ver o positivo. E aqui, se você colocar a ponteira vermelha bem aqui no preto, no PNP, e a ponteira azul bem aqui, e a ponteira preta bem aqui, no 0 volt, o que você vai ter? 0 volt. Então, não detectado, o NPN joga o 24 volts e o PNP joga o 0 volt. Ok? Se você detectar, ou seja, se o circuito aqui detectar alguma coisa, ou seja, o sensor detectando, o que você vai ter? É que do preto para o azul, você vai ver o zero. Porque como esse transistor aqui ele vai fechar, o potencial daqui ele vai ser o mesmo daqui. Ó. O potencial daqui vai ser o mesmo daqui. E o potencial daqui não é zero? Então aqui também vai ser zero. Então, o que vai acontecer? Quando você lê no multímetro lá, quando detectar no sinal NPN, você vai ver o zero. Ou uma tensão muito próxima de zero. E aqui, quando o sistema detectar, o que vai acontecer? Esse transistor aqui ele vai saturar e aí tu vai ler aqui o positivo. Então aqui tu lê o positivo em relação ao zero, ou seja, tu vai ver o sinal positivo. Então, resumindo, NPN não atuado, 24 volts do preto para o azul. PNP não atuado, 0 volts do preto para o azul. Atuou do preto para o azul no NPN, tu vai ver o 0. No PNP, do preto para o azul, tu vai ver o 24. Ok? Então, ó, vamos aqui vamos encerrar essa parte teórica, né? E vamos analisar a parte prática agora.